Atrás das linhas de frente havia outro campo de batalha. Atrás dos comandantes e combatentes estavam as mulheres, esposas que viviam vidas ocultas, frequentemente presas, às vezes punidas, em muitos casos, mortas. Elas viviam em silêncio absoluto. Estavam ligadas a homens que governavam através do medo, mas, dentro de casa, enfrentavam suas próprias guerras privadas. Por que ninguém ouvia seus pedidos de socorro? Porque as paredes eram altas e o controle era total. O fim dessas mulheres chegava nas sombras, violento, sem piedade, esquecido. Setembro de 1996, o Talibã tomou o controle de Cabul. O Afeganistão mudou da noite para o dia. O movimento nasceu em escolas religiosas no Paquistão. Foi moldado por anos de guerra. Alegavam que trariam paz após o caos do conflito civil, mas a paz custou a liberdade, especialmente para as mulheres. O Talibã impôs sua visão da lei Sharia. Criaram um sistema brutal de policiamento religioso. Era operado pelo Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. A câmera mostra jipes com alto-falantes patrulhando as ruas lentamente. As regras ditavam quase todos os aspectos da vida. A punição era imediata, frequentemente violenta. As mulheres carregavam o fardo mais pesado, foram proibidas de ir à escola, proibidas de trabalhar, proibidas de aparecer em público sem um guardião masculino. À primeira vista, uma vestimenta religiosa, mas na prática, uma prisão de tecido. O chadre, um véu de corpo inteiro, tornou-se obrigatório. No quadro, vê-se apenas uma pequena malha na altura dos olhos. Muitas famílias não podiam pagar por um. O preço da burca disparou quando a demanda explodiu. Quem não tinha o véu ficava trancada. A fiscalização era cruel. Mulheres sem a cobertura completa arriscavam ser chicoteadas nas ruas. Mas isso era apenas o começo. Relatos descrevem mulheres tendo os tornozelos espancados com varas. Bastava um vislumbre de pele sob o tecido para iniciar a agressão. Falar baixo em público também era crime. Rir era crime. Caminhar sozinha trazia punição imediata. Ouve-se o som seco dos golpes de vara contra a pele. A polícia religiosa vigiava tudo. Eles patrulhavam as ruas armados com chicotes e fuzis. O medo silenciou a cidade. Chicotes de couro e fuzis automáticos. Era tudo o que se via nas mãos das patrulhas que dominavam as ruas. Para qualquer mãe com um filho doente no meio da noite, a situação era um pesadelo logístico. Sem um marido, irmão ou filho para escoltá-la, ela enfrentava um dilema impossível. Por que arriscar a própria vida saindo sozinha? A resposta era simples e brutal. A febre da criança subia. Entre o risco de ser espancada na rua e ver o filho morrer sem remédio em casa, algumas escolhiam a rua. Elas pagavam um preço alto. Relatórios de direitos humanos descrevem a cena repetidamente. Mulheres desesperadas corriam para alcançar um médico. Os guardas as interceptavam. Não havia diálogo. Havia coronhadas, chutes e tiros. A regra era clara: sem homem, sem passagem. Um caso específico ilustra o horror. Uma mulher carregava seu bebê febril nos braços. Um combatente do Talibã a avistou. Ele não pediu documentos. Ele levantou a arma e atirou a queima-roupa. O projétil atingiu a mulher. O bebê caiu no chão de terra. Mas eles não morreram ali. Vizinhos observavam pelas frestas, correram, arrastaram os corpos para um beco e os esconderam. Não foi apenas um ataque isolado. Foi uma mensagem. O medo paralisou os bairros. Muitas mulheres aterrorizadas trancaram as portas e decidiram não sair, mesmo em emergências médicas extremas. O sistema educacional colapsou quase instantaneamente. Em 1996, a maioria dos professores no Afeganistão eram mulheres. Quando o Talibã proibiu escolas para meninas, demitiu todas essas professoras de uma só vez. O impacto foi duplo. Não havia homens suficientes para ensinar. A educação dos meninos também desmoronou por falta de pessoal. A Unicef calculou os danos. No ano 2000, menos de 5% das meninas afegãs recebiam qualquer tipo de educação formal. As taxas de alfabetização masculina despencaram junto. Alguns professores tentaram manter aulas secretas em porões, mas o risco era constante. A descoberta significava prisão ou morte. Mas isso era apenas o começo. O terror atingia até o topo da pirâmide. As esposas dos líderes do Talibã não viviam em palácios, mas em complexos fortificados. As janelas dessas casas não mostravam o exterior. Vidros eram pintados de preto ou cobertos com lençóis grossos. Ninguém podia ver o que acontecia lá dentro. À primeira vista, lares protegidos pela elite, mas na prática, prisões de segurança máxima.
As regras internas eram sufocantes. Proibido falar com servos, proibido cumprimentar vizinhos, proibido qualquer contato fora da família imediata. Joias foram confiscadas, música era ilegal, fotografias foram queimadas, até o riso foi banido. Se uma risada feminina fosse ouvida do outro lado do muro, haveria punição. Em alguns casos, parentes mulheres de oficiais precisavam de permissão escrita apenas para pisar no pátio da própria casa. O isolamento era total. A depressão tornou-se uma epidemia silenciosa entre essas mulheres confinadas. Porém, o mundo precisava ver o que acontecia. A Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão, conhecida como HAWA, entrou em ação. Elas não usaram armas, usaram câmeras, escondiam filmadoras pequenas sob as burcas, arriscavam a execução sumária para entrar em estádios de futebol transformados em arenas de tortura. Na filmagem, nota-se, a imagem treme, granulada e instável. No quadro, mulheres ajoelhadas no centro do campo. Ouve-se o som seco dos disparos e o grito da multidão. Essas mulheres filmaram execuções públicas, espancamentos e açoitamentos. O material viajou clandestinamente para o Paquistão. Lá, foi impresso em jornais do submundo e subiu para a internet primitiva da época. Foi a primeira prova visual concreta da brutalidade que o mundo ignorava. Os relatórios secretos detalhavam o sadismo, mulheres apedrejadas até a morte por adultério, executadas por imoralidade não especificada, açoitadas em praça pública porque seus pulsos apareceram sob a manga ou porque seus sapatos faziam barulho ao andar no calçamento. O ano de 2001 marcou o fim de um ciclo. 5 anos de governo deixaram o Afeganistão em escombros, não apenas ruínas físicas, mas morais. Famílias passavam fome, viúvas proibidas de trabalhar não tinham como alimentar os filhos. Então, no final de 2001, o cenário mudou em questão de horas. O Talibã perdeu Cabul, combatentes largaram os fuzis no chão e fugiram, líderes desapareceram nas montanhas e cavernas de Kandahar. O sistema de controle ruiu, mas o fardo não desapareceu. As esposas e filhos desses homens não tinham escolha. Para onde os homens iam? Aldeias tribais em Helmand ou através da fronteira para o Paquistão, as famílias seguiam. Elas caminharam para o exílio. O futuro era incerto. O Paquistão virou o único refúgio possível. Como esconder milhares de famílias procuradas? Parecia uma tarefa impossível para a logística do grupo, mas a resposta estava na camuflagem urbana. Cidades como Quetta e Peshawar foram inundadas por refugiados do Afeganistão. Entre a massa de desabrigados, as famílias do Talibã se infiltraram para desaparecer. Eles não montaram acampamentos, eles alugaram casas pequenas ou ocuparam abrigos secretos financiados por simpatizantes da causa. À primeira vista, residências familiares comuns, mas na prática, esconderijos superlotados e tensos. Várias famílias viviam espremidas sob o mesmo teto. O ambiente era controlado. As cortinas permaneciam perpetuamente fechadas. As vozes nunca passavam de um sussurro. As mulheres raramente cruzavam a porta da rua. Quando saíam, usavam véus pesados que cobriam tudo. O silêncio era sua armadura. Elas sabiam que um sotaque errado ou uma palavra descuidada podiam denunciar a localização de um comandante. Na imagem de arquivo nota-se ruas movimentadas onde ninguém interage com estranhos. A vida clandestina exigia movimento contínuo. A liderança do Talibã nunca permanecia no mesmo lugar. As esposas eram frequentemente deixadas para trás em bairros desconhecidos, aguardando mensagens que podiam levar semanas para chegar. Famílias inteiras foram fragmentadas. Meses se tornavam anos. Crianças cresciam sem saber se seus pais estavam vivos ou mortos no fronte. Mães jovens e inexperientes foram forçadas a gerenciar a sobrevivência sozinhas. Enquanto os maridos trocavam de complexos para escapar dos ataques de drones, elas precisavam manter a fachada de normalidade. Mas isso era apenas o começo dos problemas. Algumas mulheres tentavam um movimento arriscado entre o Afeganistão e o Paquistão para reencontrar os esposos. Elas dependiam de redes de contrabandistas, subornavam guardas de fronteira, carregavam documentos falsificados. Se fossem interceptadas, o destino era brutal: interrogatório, detenção ou entrega direta à inteligência americana. Para mulheres criadas na rigidez doméstica do Talibã, negociar rotas de fuga com criminosos era um terror absoluto. A câmera registra veículos militares patrulhando as estradas de terra na fronteira. A guerra as seguia implacavelmente.
As forças americanas e afegãs caçavam os comandantes de alto escalão e as esposas se tornavam alvos indiretos. Os ataques noturnos eram a realidade. Portas arrombadas sem aviso prévio. O som de botas pesadas no chão, casas reviradas em busca de inteligência, mulheres deixadas em choque nos cantos dos cômodos. As crianças sofreram esse trauma em silêncio. Muitas nunca frequentaram uma escola regular. Registrar o nome verdadeiro em uma matrícula era um risco incalculável. No vídeo, percebe-se garotos estudando no chão de salas improvisadas. Eles estudavam em madraças secretas ligadas às redes do Talibã, ou aprendiam em casa, sussurrando as lições. Crescendo escondidos, aprenderam cedo a regra de ouro. A sobrevivência depende do silêncio. Alguns menores assumiram funções operacionais. Tornaram-se mensageiros, transportando bilhetes e dinheiro vivo, pois os adultos atraíam muita suspeita nas ruas. Em meados dos anos 2000, uma geração inteira já havia sido moldada por essa existência subterrânea. 5 milhões de dólares. Esse era o preço fixado pela cabeça de um homem. Por que as famílias seguiam líderes insurgentes para o meio do nada? Parecia suicídio, mas elas viviam uma existência oculta conhecida como a Guerra das Sombras. Enquanto os homens disparavam fuzis nas montanhas, suas esposas e filhos habitavam uma zona de combate invisível. As autoridades americanas tinham uma certeza: para enfraquecer o Talibã, precisavam atingir os santuários. Isso significava entrar nas áreas tribais do Paquistão, como o Waziristão do Norte e do Sul. O terreno era um pesadelo logístico, montanhas escarpadas, vales estreitos, aldeias cercadas por muros grossos de barro. O exército paquistanês frequentemente falhava ao tentar penetrar ali. Para a Al-Qaeda e o Talibã era o esconderijo perfeito, mas a tecnologia mudou a regra do jogo. Em 2009, os ataques com drones tornaram-se a arma principal dos Estados Unidos. O alvo prioritário era Baitullah Mehsud. Ele não era um combatente comum. Era o comandante mais poderoso do Talibã paquistanês. Sua ascensão, iniciada em 2004, foi rápida e brutal. Mehsud construiu uma reputação baseada no medo. Seu grupo não se limitava a combates rurais, eles levavam a guerra para as metrópoles. Islamabad, Lahore e Peshawar tremeram. Delegacias de polícia, postos de controle e até mercados lotados viraram alvos. O ataque suicida tornou-se sua assinatura macabra. Entre 2007 e 2009, centenas de paquistaneses morreram em atentados ligados à sua rede. O governo o declarou inimigo público número 1, mas um crime específico definiu seu destino. Dezembro de 2007. Benazir Bhutto havia retornado do exílio. Ela era vista como a esperança para a democracia no país. Após um comício em Rawalpindi, o caos estourou. Tiros e explosões. Bhutto foi assassinada. A suspeita recaiu imediatamente sobre Mehsud. Embora ele negasse, relatórios de inteligência interceptaram a verdade. Seus homens orquestraram o plano. Isso não foi apenas um assassinato político, foi a sentença de morte de Mehsud. Washington colocou a recompensa milionária na mesa. A caçada acelerou. No verão de 2009, o líder intocável estava fraco. Relatórios indicavam problemas renais graves e diabetes avançada. Ele mal conseguia se mover. Refugiou-se no complexo do sogro, na pequena aldeia de Zangra, no Waziristão do Sul. Sua jovem esposa não saiu do seu lado. Ela assumiu os cuidados médicos permanecendo junto ao leito. À primeira vista, uma casa familiar isolada e silenciosa, mas na prática, o ponto focal de uma operação militar transcontinental. Noite de 5 de agosto de 2009. Um drone americano surgiu no céu escuro acima de Zangra. As máquinas eram controladas a milhares de quilômetros de distância em bases no estado de Nevada. Pilotos e analistas observavam tudo através de telas de alta resolução. No vídeo transmitido em tempo real, vê-se a silhueta do complexo e movimento interno. A inteligência confirmou. Mehsud estava lá dentro. O operador em Nevada recebeu o sinal verde. O drone disparou 2 mísseis Hellfire. O ataque foi de precisão cirúrgica. A primeira explosão rasgou o edifício principal. A segunda garantiu a destruição total. O telhado não resistiu e desabou instantaneamente, soterrando tudo o que havia embaixo sob toneladas de escombros. Não houve chance de fuga. Baitullah Mehsud morreu onde estava deitado. Sua esposa, que cuidava dele naquele exato momento, foi morta ao seu lado. O colapso do teto a esmagou quase instantaneamente. O nome dela nunca foi tornado público.
Seguindo tradições tribais rígidas, as identidades femininas eram mantidas fora de registros. Oficialmente, ela permaneceu sem nome, mas sua morte carregou um simbolismo pesado. Ela se tornou a primeira esposa de um líder do Talibã confirmada como vítima fatal de um drone americano. Para os Estados Unidos, a eliminação de Mersood foi um sucesso estratégico. Washington celebrou a vitória contra o terrorismo. Os corpos foram removidos dos escombros. Para o Talibã, restou o aviso brutal. Ninguém estava seguro nem mesmo dentro de casa. 2016. Na fronteira do caos, um nome bastava para ditar o medo: Mullah Fazlullah. Ele não era apenas mais um comandante do Talibã na lista de procurados, ele já havia governado um território. Entre 2007 e 2009, o Vale do Swat foi sua propriedade pessoal. Ali, ele impôs o controle com uma brutalidade metódica. Por que o chamavam de Mullah Rádio? Parecia um apelido inofensivo, mas suas transmissões noturnas eram sentenças de morte. Todas as noites, sua voz invadia as casas através de frequências piratas. O som da estática precedia o terror. Ele listava nomes de opositores, ameaçava famílias, ordenava punições. Os moradores ouviam em silêncio absoluto. A desobediência não resultava em multas, resultava em execuções públicas em praças ou açoitamentos sumários. Ele baniu a música, obrigou os homens a deixar a barba crescer, destruiu lojas de vídeo com fogo e explosivos, e o ato mais visível, trancou as escolas para meninas. Na filmagem de arquivo nota-se salas de aula vazias e portões acorrentados com cadeados pesados. Devido a essa tirania, ele escalou rapidamente ao topo da lista dos mais procurados do Paquistão. Quando os militares paquistaneses lançaram uma grande operação em 2009, Fazlullah não lutou até o fim. Ele fugiu, cruzou a fronteira, reagrupou suas forças no Afeganistão, mas isso era apenas o começo. De seu esconderijo, ele orquestrou o caos, planejou atentados à bomba contra mercados, ordenou emboscadas contra forças de segurança. Foi dele a ordem para a tentativa de assassinato contra Malala Yousafzai em 2012. Em 2013, a hierarquia mudou. Ele foi nomeado oficialmente chefe do TTP, o Talibã paquistanês. Tornou-se o homem mais perigoso da região. Estados Unidos e Paquistão investiram recursos massivos na caçada. Drones Predator patrulhavam os céus tribais dia e noite. O zumbido dos motores era constante. Mísseis atingiam esconderijos no Paquistão e no leste do Afeganistão. Rumores de sua morte surgiam anualmente, mas ele sempre reaparecia. Ele ganhou a reputação de um fantasma capaz de escapar da tecnologia mais avançada do mundo. Foi durante um desses ataques aéreos, em 2016, que surgiu a notícia sobre sua esposa. A mídia local informou: o complexo foi atingido, ela estava dentro. Os primeiros relatórios de inteligência indicavam que ela morrera ao lado de outros familiares. Jornais e canais de televisão paquistaneses repetiram a história. Ninguém questionou. À primeira vista, uma vitória tática, mas na prática, um erro de inteligência. Analistas aceitaram o óbito como fato consumado. Era classificado como dano colateral típico da guerra de drones. Esposas de líderes do Talibã frequentemente compartilhavam os esconderijos. Quando os mísseis caíam, elas morriam junto com os alvos. Alguns especialistas especularam que a perda enfraqueceria a determinação de Fazlullah. Porém, a realidade no terreno era diferente. Um ano depois, em agosto de 2017, o nome dela ressurgiu. Não em um obituário, mas em uma entrevista. A fonte era inesperada. Uma revista feminina do Talibã chamada Sunat-e-Kaula. O documento físico é perturbador. Páginas desenhadas especificamente para mulheres em círculos extremistas, incentivando o apoio à jihad. No texto, a história dela aparecia em detalhes. Ela descreveu seu casamento com Fazlullah. Narrou as dificuldades da vida em fuga constante. Explicou como mantinha seus deveres de esposa e mãe enquanto trocavam de esconderijo sob a mira dos drones. A entrevista foi um choque para a comunidade de inteligência. Não era apenas a prova de que ela estava viva, era a revelação de seu papel. Ela não era uma vítima passiva ou um dano colateral em potencial. Ela estava profundamente integrada à máquina de propaganda do regime. A guerra continuava. Agosto de 2021. O governo colapsou em questão de horas. Quando as tropas americanas partiram, o Talibã retomou o poder total. Cabul caiu. O som das sirenes cessou, substituído por um silêncio pesado. Porque o pânico foi imediato.
As famílias lembravam da brutalidade dos anos 90, mas o medo atual era mais forte que a memória. Famílias inteiras entraram em estado de alerta. O motivo era claro: suas filhas. O temor de que oficiais do Talibã as tomassem como esposas não era imaginação. Era um procedimento padrão do regime anterior. Relatórios começaram a surgir das províncias Takhar, Kunduz, Ghor. Não eram boatos, eram ordens. Comandantes talibãs exigiam listas, queriam os nomes de todas as mulheres solteiras entre 15 e 45 anos. Essas listas eram entregues aos anciãos das vilas. A ordem era direta: as filhas deviam ser entregues. Quem recusasse enfrentava a violência, ameaças de morte, espancamentos brutais no meio da rua, prisão indefinida. Nas áreas rurais, onde a lei não existia, o Talibã detinha o poder absoluto. Mulheres foram forçadas a casamentos imediatos com combatentes. À primeira vista, uma união religiosa, mas na prática, um pagamento por lealdade militar. Mas isso era apenas o começo. Um dos casos mais perturbadores ocorreu meses depois. Envolvia Elaha, 25 anos, estudante de medicina em Cabul. Ela não era uma cidadã comum, era filha do general Abdur Rahman Rahmani, um oficial de alta patente da Força Aérea Afegã. Ele havia trabalhado lado a lado com os militares dos Estados Unidos. Essa conexão transformou Elaha em um alvo prioritário. Para o Talibã, forçar uma mulher com esse perfil ao casamento tinha um propósito duplo: controle e humilhação. Era um recado claro para as famílias dos oficiais que resistiram. Janeiro de 2022. A inteligência do Talibã agiu. Agentes a sequestraram. Ela foi levada à força e obrigada a se casar com Qari Said Kosti. Ele não era um soldado qualquer. Era o ex-porta-voz do Ministério do Interior, um homem forte do novo regime. Elaha não tinha como resistir. Foi cortada de sua família. Teve sua liberdade arrancada. O choque foi maior devido à sua origem. Ela vinha de um ambiente respeitado e educado. Sonhava em ser médica. Agora, vivia como prisioneira na casa de um comandante. Agosto de 2022. A história vazou. Elaha conseguiu gravar vídeos e enviá-los para ativistas. Na filmagem, nota-se o rosto inchado e marcas visíveis na pele. Ela mostrou os hematomas, mostrou as cicatrizes recentes pelo corpo. Para uma mulher no Afeganistão, isso era impensável. O regime havia silenciado quase todas as vozes femininas. Acusar um comandante tão abertamente era um ato de desafio extremo. Poderia levar à morte imediata. O vídeo se espalhou como pólvora. Em poucas horas, clipes surgiram no Twitter, Facebook e WhatsApp. Afegãos dentro do país sussurravam sobre o caso. Ativistas internacionais e jornalistas compartilhavam a história massivamente. Para muitas mulheres, foi um momento único. Pela primeira vez, viram alguém de dentro do sistema Talibã falar diretamente sobre o abuso. Parecia um passo em direção à liberdade, mas, na verdade, era o início de outro pesadelo. 156 dias. Esse foi o tempo exato que o pesadelo durou. O que parecia o fim, na verdade, era apenas o início de outra camada do inferno. Setembro de 2022. Agentes de inteligência do Talibã localizaram o alvo. Eles não bateram na porta educadamente. Eles invadiram o esconderijo com violência. O barulho de botas no chão e ordens gritadas preencheu o ambiente. Elaha foi detida e arrastada para fora. O destino não era uma delegacia comum. Ela foi jogada em um dos centros de detenção secretos de Cabul. Esses locais operam nas sombras, sem advogados, sem visitas familiares, sem registros oficiais. Eram complexos geridos diretamente pela inteligência do Talibã, longe de qualquer fiscalização pública. Mulheres acusadas de imoralidade, críticos da internet e ameaças políticas eram levados para lá. Uma vez que o portão de ferro se fechava, o prisioneiro era cortado do mundo. A família de Elaha iniciou uma busca desesperada. Contataram oficiais locais. Pediram informações, mas a resposta do Talibã era sempre a mesma: eles negavam a custódia. Por que mentir sobre a prisão dela? O sistema não queria apenas punir, o objetivo era apagar a existência da pessoa. Na prática, ela havia desaparecido. De novembro de 2022 até abril de 2023, Elaha permaneceu encarcerada nesse limbo. Mais tarde, quando recuperou a voz, ela detalhou o horror. O tratamento era brutal. Os guardas a espancavam regularmente. Às vezes usavam varas de madeira. Outras vezes, a frieza das coronhas de fuzil. Não havia trégua. Em certos momentos, negavam comida e água por dias inteiros. A sede se tornava uma tortura à parte.
Os interrogadores a amarravam em cadeiras. Fios elétricos eram conectados ao corpo. O choque percorria seus nervos enquanto exigiam uma confissão. Ela precisava admitir que trabalhava para agentes estrangeiros. Tudo fabricado. O Talibã a acusava de complô simplesmente porque ela ousou falar. Na descrição dos fatos, nota-se: a saúde física entrou em colapso total. O peso corporal despencou, o corpo enfraqueceu. O estado mental deteriorava sob o abuso constante e o isolamento. Cada dia naquelas instalações parecia o último. Outros detentos, presos pelos mesmos motivos, tiveram destinos piores. Alguns nunca mais foram vistos, mas isso era apenas uma parte da realidade. À primeira vista, uma prisioneira indefesa. Mas na prática, uma vontade de ferro que se recusava a quebrar. Mesmo naquele cenário, ela assegurou um fragmento de esperança. Ela se recusou a aceitar que aquela prisão seria seu túmulo. Essa esperança frágil virou combustível. Abril de 2023. Contra todas as probabilidades, ela escapou da custódia do Talibã. Os detalhes exatos da fuga permanecem ocultos por segurança. Revelar o método seria assinar a sentença de morte de quem a ajudou. O que se sabe é que a operação exigiu uma coragem insana. As prisões eram vigiadas dia e noite. Qualquer um pego ajudando um prisioneiro enfrentava a execução sumária. Quando ela finalmente rompeu o cerco, foi um feito tático impressionante. Ela sobreviveu a meses de tortura sistemática em um dos braços mais secretos do regime e viveu para relatar ao mundo o que acontece naqueles corredores. No registro da história, percebe-se a raridade do fato. Pouquíssimas mulheres nessa posição conseguiram contar suas histórias. Na maioria dos casos, o sofrimento de esposas forçadas ou prisioneiras permanece no escuro. Elas são vítimas silenciosas de um sistema que as trata como sombras, mas ela deixou cicatrizes que a história não vai esquecer.